pessoal, sejam muito bem-vindos ao Jesus Play, um podcast totalmente voltado para a família, para o crescimento da família cristã, para o crescimento das mães, dos filhos, dos maridos. Pois é, aqui você vai ter muito conteúdo para melhorar a sua família, para melhorar a sua vida cristã, a sua vida de mulher empreendedora, né? Que hoje nós somos mulheres, a gente fica em casa, a gente toma conta dos filhos, somos mulheres empreendedoras, mas a gente também quer ficar bonita, a gente quer ter um relacionamento muito bom com o nosso marido, não é verdade? Pois é, aqui você vai encontrar informação sobre tudo isso e diversão também, por que não? Não é verdade? E olha, neste primeiro episódio, eu tenho o prazer, a honra de entrevistar ele. Ele que é o maior sucesso nas minhas redes sociais, tá? Não sou eu, não é verdade? Só para vocês terem noção, em dezembro eu postei um vídeo dele, já está com mais de 800 mil visualizações, tá? Mais de 800 mil visualizações. Ele que tem uma história linda de superação, uma história linda de crescimento profissional. Ele que foi o idealizador do Mercadão dos Retalhos, Lojas Mercadão, hoje Lojas Mercadão com 50 anos já, uma história linda de sucesso, e por acaso ele é meu pai, né, pai? Então, que prazer, pai, que honra ter você aqui com a gente hoje, então não tem noção da minha felicidade. E para ajudar nessa conversa, eu trouxe as 4K, eu sou Macá e trouxe as minhas irmãs, Kênia, Karen e Kelly. E nós vamos fazer esse bate-papo hoje, que eu tenho certeza que vai ser uma bênção na nossa vida e na sua vida também. Vamos começar? Bora lá. Pai, começa contando pra gente onde você nasceu. Eu nasci no interior, na roça, no interior de Castelo, Espírito Santo. Aqui mesmo, Espírito Santo. Né? Né? Aqui mesmo no Espírito Santo. Seu avô veio da Itália, né? Meu avô veio da Itália e se casou aqui em Alfredo Chaves e também morou aqui na Redondeza de Castelo. Teve 3 filhas e 3 filhos, e um dos filhos deles é meu pai, que é o Arnaldo Guariano. Vovô Arnaldo, maravilhoso, querido. Pensa no avô maravilhoso, gente, né? Perfeito, É um trocinho, era um trocinho. Você puxou dele, pai. É. Ser assim, esse avô Carisma, maravilhoso, carinhoso, carismático, né? Verdade. E, pai, você tem alguma lembrança, assim, que te marcou da sua infância? Talvez uma lembrança quando eu tinha, creio que uns 2 anos e pouco, a gente morava num lugar e mudou para outro. E quando eu cheguei nesse lugar, o meu avô quis me apanhar. Eu estava em cima sentado na frente do meu pai, no arreio do cavalo, e ele quis me apanhar e eu não fui. Aí eu falei com o papai, eu não vou ficar com esse velho, não. Muito ousado você. Muito pra frente, sempre foi pra frente. Meninas, se vocês quiserem perguntar sobre a infância dele, vocês podem perguntar, tá? Se vocês quiserem comentar, fica livre, à vontade. Pai, eu lembro que você falava sempre que a vovó Maria era muito alegre, né? Muito. Minha mãe era muito alegre, tratava a gente com muito carinho. Cantava muito, né? Cantava, sempre alegre, sempre alegre. Você ia comentar o quê, Kelly? Então já sei de quem eu puxei. Adoro cantar, né, pai? É, e canta tudo errado, né? Canta tudo errado, mas canta. Né, Karen? O tempo inteirinho. O tempo inteiro a gente fala, Kelly, chega. Cantando e cantando errado. Cantando e Inventando cantando errado. letras. Inventando letras. Quantos irmãos, pai, por sequência de idade? O mais velho? A nossa família, 4 irmãos. Era o Glicério, depois eu, o Enio e o Glécio. Tio Glicério já faleceu, né? Mas vocês 3 ainda, Graças né? a Deus. São cheios de vida. Pai, você, na sua infância, você sempre procurou ajudar o vovô Arnaldo, né? Eu tive uma infância sempre na roça. Meu pai, minha mãe, sempre trabalhando muito em casa, tomando conta das crianças e de alguns empregados.
porque a gente morava na roça e precisava de algumas pessoas, e meu pai sempre trabalhando na roça, muito. E eu creio que eu tive uma infância abençoada, porque já com 11 anos de idade, eu comecei minha atividade comercial. 11 anos? É. 11 anos de idade, a gente morava distante da cidade, 5 quilômetros. Córrego da Areia, é isso? Córrego da Areia, o nome, perto de Castelo. E eu comecei, já nessa idade, a vender coisas na cidade. A gente produzia muito verdura, muito inhame, muita abóbora, muito mandioca, couve, jiló, figos, quiabo, uma porção de variedade. E então eu tinha um cavalo com 2 balaios. Às vezes tem pessoas que não sabem o que é um balaio, mas um balaio é feito de bambu ou de taquara. E ele faz aquela panela de um cesto, faz um cesto grande. Então eu tinha um de um lado do cavalo, outro do outro, enchia aquilo de verdura e cedinho ia para a cidade. Eu tinha uma balancinha de dedo que a gente segurava assim. Mentira. E pendurava. Que legal! E pendurava a mercadoria ali e já tinha, vamos dizer, pessoas que gostavam de comprar comigo, porque eles sempre diziam que a nossa mercadoria era uma mercadoria de primeira qualidade, limpinha. Então, eu nem descia do cavalo. Eu ficava em cima do cavalo, visitando as casas, e a hora que terminava, às vezes eu já aproveitava para comprar, porque na época a gente morava na roça, mas se usava o querosene para acender a lamparina, precisava de comprar o sal, o trigo, que não produzia. Então, a gente, com esse dinheiro, comprava essas coisas que a roça não produzia e ainda sobrava um dinheiro para ajudar a pagar os empregados da roça. O seu pai veio como lavrador, não foi? Seu pai começou a trabalhar como lavrador? Sempre. Sempre. Lavrador. Sempre. Como é que vocês falam o negócio de meieiro? Como é que é isso? Ele não era meieiro, Não? ele era dono do terreno, ele era dono do sítio. Entendi. Ele tinha um pequeno sítio, mas era o dono. Então, ele tinha alguns empregados para ajudar ele a cuidar desse sítio. Aí você já começava, aí você ajudava a pagar todo mundo, fazer o dinheirinho para voltar depois. Isso aí. Então, a gente... E daí eu comecei a desenvolver a parte comercial. Depois, a gente passou a produzir um produto que a gente chama de rapadura. Rapadura. Você lembra? Então, um dia eu ia na cidade vender hortaliças e outras coisas, e no outro dia a gente trabalhava com a rapadura. Na véspera, a gente cortava a cana, puxava também com o cavalo, botava perto do engenho. O engenho, na época, era puxado com um cavalo, ele rodava e no meio tinha as moendas, que a gente chamava, botava a cana ali e o caldo saía. Com aquele caldo era jogado num tacho grande, se tornava um melado e mais um pouquinho, até que se fazia um ponto, jogava um pouquinho dele dentro da água. Se ele juntasse, então já criava o tal da puxa-puxa. Nossa vida! Você tem que trazer essa receita que vai ser sucesso. Quando criava o puxa-puxa, a gente já sabia que ia dar a rapadura. Aí jogava aquele caldo grosso em cima de um tabuleiro separadinho, direitinho, e dava aquela rapadura. Isso a gente começava de manhã, lá mais ou menos para 1h já estava pronta a rapadura, a gente esperava ela esfriar um pouquinho, e mais ou menos 3h eu saía para vender, ou em Castelo, ou no interior.
E o pé de moleque que você falou que a vovó Maria fazia? Bom, aí essa rapadura também podia se tornar um doce de pé de moleque ou doce de mamão com gengibre. E a gente mamãe fazia esses doces de mamão com gengibre, a gente cortava e ia vender. Eu e meu irmão Glicério, que era um mais velho no momento, ia vender na cidade quando tinha jogo de futebol. Vocês sempre com a estratégia de marketing, né, pai? Eu ia falar isso Não agora, é? já era uma estratégia de Sempre a marketing. estratégia. Não, papai sempre usava uma estratégia diferente, né? Aham. Todo Sempre. mundo fazia na feira e vendia as coisas na feira. Papai ia de casa em casa. Isso eu acho muito interessante. Eu também acho lindo isso, pai. Papai tem uma foto muito interessante, não sei se vocês lembram, que ele tá pequeno. É a foto, acho que de um casal de primos, né, pai? Ele aparece no fundo da foto, assim, com uma laranja na mão. Assim, vendendo a laranja. Vendendo a laranja. O Já comércio nasceu, né? Muito cedo. Muito cedo em você, né, pai? Sempre. Você gostou muito de comércio, né? Aí, já com uns 14 anos, ainda morando na roça, eu chegava fim de semana, eu tinha em Castelo um tio que tinha um bar. Eu, com 14 anos, eu tinha uma bicicleta, pegava a bicicleta sábado à tarde e ia para a casa desse tio lá em Castelo. Ele tinha um bar, então eu ficava ajudando ele no bar. Ajudando ele no bar ali a vender, fazer picolé e outras coisas, e vendendo. E tinha um comerciante que estava sempre no bar ali e me via trabalhando ali, sem salário, sem nada, que era só para, já que eu ia para a cidade, eu aproveitar para ficar ajudando ali. Então, esse comerciante achou que eu tinha jeito, aí eu já estava já com 15 anos, achou que eu tinha jeito de trabalhar na loja dele. Mas o seu tio não te dava nem uma tubaínazinha, nada? Não é, gente? Uma balinha? Poxa! Mas eu dormia lá na casa dele, almoçava no domingo, né? Quer dizer, Para poder passear na cidade, fazer aquele negócio, como é que se chama? De andar na praça? até que eu não andava na praça porque eu ficava trabalhando. E Mas eu ouvi. domingo de manhã eu ia na igreja, voltava para almoçar na casa dele e de tarde ia embora, pegar minha bicicleta e ir embora. Demorava quanto tempo, pai, de bicicleta? Ora, eram 5 quilômetros, uma meia hora. Uma meia hora de bicicleta. Aí depois você falou que um comerciante... Me chamou para trabalhar na loja dele. Interessante é o seguinte, ele não me conhecia, só me conheceu ali, me chamou para trabalhar na loja dele. Como meu pai e minha família, minha mãe e meu pai, moravam na roça, eu não tinha onde morar. Então, ele falou que eu ia morar na casa dele. Dormia lá, comia, tudo da casa dele. E esse era a loja de quê? Era uma loja de tecido também. Tecido? É. Já era Valori? Não. Ah, essa parte eu não sabia. Vocês sabiam disso? Não, Também essa não. não. Essa não, dessa primeira loja. É. Essa primeira loja, então você começou a trabalhar na loja de tecido, quer dizer, tecido sempre foi o seu ramo. Sempre foi. Essa loja era em Castelo. Em Castelo. Você ficou lá Castelo. quanto tempo? Aí eu fiquei mais ou menos um ano. A Valori, Casas Valori, ficava em frente. E o gerente das Casas Valori me conhecia. Me conheceu lá na igreja, né, que eu ia na igreja, ele também era da igreja. E como ele me via trabalhando em frente, ele me chamou para trabalhar na Valori. Ah, que legal. Aí você começou a trabalhar lá de quê? Também no balcão. Também no balcão. Vendedor. Vendedor. Aí eu já estava com 16 anos. Deus, já estava. Um senhor de 16 anos. A gente tinha atividade, além de vender, quando os ônibus chegavam, a gente tinha o compromisso de ir lá na onde o ônibus ia chegar e distribuir panfletos da loja.
Então, a gente fazia isso. Fiquei ali trabalhando, depois fui fazer, já com 18 anos, fazer o tiro de guerra. Terminando o tiro de guerra, que era um ano, as aulas eram sempre à noite, os exercícios de guerra sempre à noite. Quer dizer, facilitava porque você podia trabalhar e servir o tiro de guerra. Quando eu terminei o tiro de guerra, já com 19 anos, eu trabalhei o resto daquele ano, terminei em dezembro, e depois eu tinha vontade de viajar. Então, meu pai tinha um caminhão de sociedade com um primo meu, e eu, então, fui dar umas viagens com ele, de caminhoneiro, para o Rio de Janeiro. Mas, quando eu saí da Valori, o dono da Valori falou assim, bom, como você aproveitou o dezembro, também você precisa de, quando for no balanço, o que era o balanço? O balanço, na época, fechava a loja uma semana inteira, media tudo, desenrolava, media e tornava a enrolar. E desenrolava todos os tecidos? Todos os tecidos, media metro por metro. Uma semana inteira? Era a semana inteira. Para saber quanto vocês tinham de mercadoria para vender. Então, quando ele falou, vamos dar o balanço agora em... Não, dezembro eu saí. Janeiro. Tá. Foi dar o balanço em março. Uhum. Em março, já no finalzinho de março, quase abril. Uhum. Aí eu fui lá, ajudei, mas como assim eu já não era mais funcionário da empresa, quer dizer, eu tive uma certa liberdade, em vez de ficar medindo, eu tive uma certa liberdade de separar os panos e colocar perto de quem estava medindo. Mostrei ali alguma... mostrei um serviço. Mostrei uma liderançazinha. Resultado, aí, partindo daí, terminou, eu saí de novo. Em dezembro, isso foi em final de fevereiro, início de março. Em maio, ele me chamou lá de novo e falou o seguinte, nós vamos abrir uma loja em Colatina. Eu nem conhecia Colatina, já havia falar que existia Colatina. E vou abrir uma loja em Colatina e quero que você vá para lá como subgerente. Eu nem fui perguntar papai e mamãe se podia. Não perdeu a chance. Vai que eles falavam que não era para ir, né, pai? Aceitei na hora e só comuniquei a eles. E já em maio eu fui para lá. O gerente tinha um sócio que chamava Nelson Frauches. Gente, uma pausa para memória do papai. Ele sabe o mês, a data, o ano, o nome. Eu sei que eu puxei a memória do papai para coisas antigas, mas igual a dele não tem, não. Não tem, não. O gerente seria um sócio da empresa que se chamava Nelson Frauches. E eu iria como subgerente. Aí fomos para Colatina, já no dia 15 de maio, nós chegamos em Colatina, 15 de maio de 1957. Chegamos em Colatina e começamos a preparar a loja, e o sócio, que era o gerente, se dedicou mais à parte financeira e deixou a loja por minha conta. Parte comercial por minha conta, preparar a loja, tudo por minha conta, apesar de... Muita responsabilidade para tão jovem, né? Você tinha quantos anos mesmo? 19,5. Meu Deus! Muito novinho. Muito Israel Guariento, desde cedo, já tinha esse tino, né? Desde 11 anos, né? Nessa loja, então, eu fiquei ali muitos anos como subgerente, até que o senhor Nelson resolveu ir para Vitória. Resolveu ir para Vitória. Então, eu passei a ser o gerente da loja. Logo em seguida,
eu passei também a ser comprador da loja e passei a ser um gerente geral, onde nós inauguramos outras lojas em Valadares, em outras cidades de Minas. Gente, essas Com que partes da idade, história pai? vocês já sabiam? Eu já tinha esquecido. Não Olha que a minha é? memória Muita é boa. coisa legal. Quantos anos você tinha nessa hora? Aí eu já estava com 23, mais ou menos. Nossa, que velho. 23 anos. Aí vocês começaram a abrir em outras cidades. Em outras cidades, e fiquei ali até 1973. Né? Começamos em 57. 63, não? 63 ou 73? Não. Nós começamos em 57, eu fui até 73, 73. Uhum. É o Mercadão. Ah, tá. verdade. Ah, tá, gente. Deu uma Hoje bugada todo que eu mundo não sou sabe a boa minha de idade. número, não. Todo mundo sabe a sua idade, né, cara? E aí, Em 1973, surgiu a ideia que veio da parte dos meus cunhados, o Silas, o Renato e o Sirênio. O Renato estava desempregado e já tinha tentado várias coisas, não tinha dado certo, e então estava como taxista. Aí ele estava desempregado, então os irmãos pensaram em como arranjar um jeito de abrir um trabalho para ele. Então me convidaram para abrir uma loja de sociedade. Eu também aceitei de primeira. Não tive dúvida. E como eu era o único que sabia, que tinha experiência no ramo, né? Eu assumi toda a responsabilidade, porque eu trabalhava, era comprador da Valori, eu tinha um bom crédito em São Paulo, que na época o que mandava eram comerciantes atacadistas. A gente não ia muito nas fábricas, não. O atacado atingia 100%. Então, eu tinha um bom crédito, porque nós tivemos muito pouco dinheiro. Nosso dinheiro era... Né? Como eu trabalhava na Valori, sabia o tamanho do estoque que tinha lá. Então, eu falei, bom, eu preciso de abrir uma loja com esse estoque. Apesar do nosso dinheiro ser um quarto do estoque que a gente precisava, eu comprei, então, o resto a prazo com o crédito que eu já tinha em São Paulo como comprador da Valori. Consegui comprar isso, que era muito difícil, uma empresa começando, não era fácil, mas eu tive a felicidade de ter esse crédito. Então, preparamos para abrir a loja. Agora, o importante foi esse ponto aí. Por quê? A gente trabalhava no comércio e tinha já um percentual sobre o custo da mercadoria. Se a mercadoria custar X, você marcava X mais o percentual em cima, que dava... A verdade é que a média era 70%. E aí eu tive eu creio que foi uma orientação divina mesmo. Eu mudei tudo, completamente. Naquela fazia isso na cidade, ninguém tinha esse plano. Eu calculei as despesas da empresa. Naquela época não tinha máquina, não tinha computador, não tinha nada, era tudo na mão. Eu calculei as despesas todas da empresa e vi, cortando o máximo das despesas possíveis, eu vi que eu podia abarcar bem menos do que a praça. Papai sempre foi muito econômico. Quando a gente era criança, a gente falava que ele era mão de vaca. Né, pai? E aí, nessa abertura da empresa, eu pude marcar menos 20% que a praça. Nossa. Pronto, aí estourou. Você marcou É uma 50, orientação então, pai? divina mesmo. Exatamente.
Enquanto ele marcava, não era normal marcar 70, todo o comércio marcava 70, era praxe na época, eu marquei 50. Então, eu fiquei 20% menos do que a empresa, do que os concorrentes. E tinha um concorrente forte na época, muito forte mesmo. A nossa loja era uma lojinha pequena, de 150 metros quadrados, e aí a venda que a gente esperava vender um X, vendeu 5 vezes a mais. Você teve que voltar no outro dia à noite, não foi, pai? Pra São Paulo, não é mais isso? mercadoria. Na segunda, nós abrimos na segunda, terça à noite, eu já voltei para São Paulo. Impressionante. Gente, né? de tanto sucesso. Eu lembro que a mamãe falava que mamãe estava no caixa, né? Grávida da Karen, todo mundo sabe a idade da Karen. Eu lembro que a mamãe falava que ela nunca tinha visto tanta nota grande junto. Na época, era nota de 100 reais. 100 reais. 100 reais. Reais não, cruzeiros, não? Não, hoje é reais, né? Na época era cruzeiros. Sem cruzeiro. Aí ela fala que ela ia juntando, Uma juntando, caixinha, juntando, né? juntando. Eu sei que é interessante, isso é uma parte que deve ser lembrada. Nós não tínhamos pessoas. Os balconistas, eu tive uns 15 dias, ensinei a eles tudo. Ficava ali até 11 horas da noite, desenrolando tecido, enrolando, medindo, mostrando o nome de cada um, para que servia. Esse tecido servia para camisa, esse para calça, esse para lençol. Quantos metros tinha que ser vendido para uma camisa? Quantos metros tinha que ser vendido para um vestido? Que eram tudo balconistas que não tinham experiência nenhuma. E quantos metros tinha que ser vendido para uma calça ou para um lençol? Enfim, preparei a turma direitinho e para a inauguração ficou ótimo. Mas nós não Já tínhamos... nasciam os cursos de imersão. Eu ia sabe? falar agora. Criou um curso de imersão, de comércio, de vendas. Aí a gente não tinha caixa. Eu só consegui uma moça para trabalhar no caixa, que era uma que já trabalhou comigo na Valori, mas já tinha saído. Eu pedi ela para nos ajudar lá, naquele mês ali, até que a gente arrumasse alguém para trabalhar no caixa. Mas eu vi que também ela só não ia dar conta. Então, eu pedi a Célia, que também nunca tinha trabalhado em caixa nenhuma, né? Papai sempre quis introduzir a gente no comércio, né? Sempre. Então, na época da inauguração da loja, eu tinha 4 anos. Minha idade também, né, cara? Eu tinha 4 anos e papai me colocou para vigiar uma banca de calcinha. Aí, Eu acho que a banca de calcinha foi o início Foi o início profissional de de cada todas um. nós. aí tinha uma mulher que estava com uma sacola roubando calcinha. Eu fiquei tão apavorada que a mulher me botar dentro da bolsa. Sei lá o que eu pensei. Sei que eu fiz xixi na roupa. De medo. Aí o papai, coitado, teve que parar para poder me levar no banheiro, trocar minha roupa. Eu que ia ser ajudante. Eu acho que meu medo de ladrão vem daí. Eu acho. Você ficou com Pensa medo numa dela te pessoa roubar que tem também. pavor de ladrão, né, pai? Eu achava que ela ia me botar dentro da sacola, junto com as calcinhas. A segurança do setor de lingerie começou a ser roubada também. Eu sei que não deu certo, não. Vai me botar como segurança. Interessante, eu lembro muito que eu estava em São Paulo. Já na segunda e terça eu trabalhei e saí terça à tarde, né? À noite. Interessante que na época a gente não levava o dinheiro. Existia no Banco do Brasil que chamava cheque viagem. Então a gente pegava o dinheiro, ia lá no banco e comprava o cheque viagem. Comprava uma opção de cheque, vários valores. Então você levava aqui no bolso. Mas lá eles sabiam Interessante. que ia ter o dinheiro na conta? Claro que o cheque já era comprado. Já tinha comprado o cheque. Já tinha comprado o cheque. Então, na quarta-feira, na época, eu queria falar com a Célia, por telefone. Perguntar como é que estava. Mas, na época, o telefone era tão difícil que você pedia uma ligação de manhã para ser atendido à tarde.
É. Era aquele telefone que tocava uma manivelazinha e, quando a telefonista demorava um pouquinho, a gente rodava para trás. Dizem que dava um barulho diferente e ela acordava. Despertava. Aí eu estava em São Paulo, consegui a ligação à tarde e falei com a Célia. Perguntei a ela como é que estava, tudo bem. E eu falei, como é que está o comércio hoje? Ela falou, está ótimo. Ó, eu não sei quanto é que eu tenho, mas eu estou com uma caixinha aqui cheia de nota de 100 cruzeiros. Ah, que coisa lindo. linda. E você lembra como é que você trabalhou no dia, Kelly? Você também tem que Claro, trabalhar. gente, eu trabalhei muito também. Você tinha quantos Eu anos? fiquei naquele mezanino, tinha um mezanino. É, Como é que você chamava naquela época, pai? Mezanino. Sobre loja. Sobre loja. Sobre a loja. É. Mas era tipo um corredor, né? Isso, era uma varanda. Até supervisionando. Supervisionado, deixando super claro. chique. Visão aérea da situação. Uma visão internacional, né, Kelly? Total. E você avisou algum roubo, Kelly? Porque eu só dei trabalho. Avisei, desci correndo, vermelhinha, Vermelha, Pra você sempre avisar. ficava vermelha. que tinha gente roubando. E eu trabalhei na parte financeira, né? Claro. Junto É. com a mamãe. Como você Com a mamãe. faz. Eu faço até Como hoje. ela faz. Como até você faz hoje, até cara. hoje. É ela, que, Interessante. é ela que cuida da nossa parte financeira, né, pai? É verdade. Das minhas irmãs, do É papai. verdade. Ela que fica com o nosso dinheirinho. É ela que controla o Cara, nosso não precisa dinheirinho. de tanto, depois não tem. E uma coisa muito interessante, pai, sabe o que eu lembro da sua história? Que os rolos de tecido eram muito caros. Sim, Kelly. E você mandou fazer recortes, né, de tecidos. Como é que é isso? Não. As Conta- bancas, conta melhor. pai. As Não. bancas que Ah, você sim, criou. isso que é interessante também. É o nome Isso é também, muito né? interessante. Por que inventou o nome de Mercadão dos Retalhos? Na época, as fábricas não eram modernas, eram fábricas de um maquinário arcaico para hoje, né? Então sobrava muito hoje não sobra mais. Sobrava muito retalho. Quer dizer, no final, se era para ter 30 metros, tinha 31 e pouco, eles cortavam aqui, porque a peça às vezes tinha 30 metros, ou 10 metros, então ia sempre cortando. Existia na época uns retalhos da Nova América, retalho da Bangu, que era uma coisa fabulosa. Já tinha da Braspérola? Tinha Já tinha da Braspérola. pérola De linho. de linho. Né? Minha paixão pelo linho acho que vem daí. É. Então é interessante. O que eu fiz diferente também? Além de entrar com 20% mais barato, isso é bom ser lembrado. Além de entrar com 20% mais barato, eu também era normal, na época, a loja ter umas prateleiras encostadas nas paredes e um balcão onde a gente mostrava o pano, tirava o pano da prateleira e botava em cima do balcão para mostrar. Aham. Eu, então, fiz diferente. Eliminei o balcão, coisa que ninguém na época fazia. Ousado, hein? É. Ninguém fazia na época. Aí enchi de banca a loja, sem balcão, sem nada. E aí a propaganda era a seguinte, uma loja diferente, Sempre no sem marketing, prateleira e pai. sem balcão. Hein, pai? E Que também você fez bacana, isso né? porque você falou que para fazer marcenaria naquela época era muito caro, isso né? aí. E aí você criou as bancas. Aí, como não dava para bancas em todos os lugares, a mercadoria naquela época vinha nos caixotões grandes, de madeira. Então, a gente usava caixote como banca. Eu fiz um pouco de banca na frente da loja e depois usava os caixotes como mercadoria. Mas você invertia os caixotes. Vocês lembram disso? Não, Da, eu não. da foto da pra Eu não ver. tinha Eles nascido ainda. invertiam os caixotes, então ficava o apoio embaixo e aquela banca em cima, expondo a mercadoria. Ô, pai, e os tecidos que você cortava? Você pegava um negócio e cortava ou você comprava tecido Não. mais barato cortado? Porque às vezes era caso que alguns tecidos, por exemplo, não vendia muito bem. Então, o que a gente fazia? Cortava aquilo em tamanho, botava um preço mais barato, jogava como retalho, saía todo. E por que mudou o nome, sair de retalho? Porque as fábricas se modernizaram, não tinha mais retalho, então não adiantava mais aquele nome de Mercadão dos Retalhos. Aí nós passamos para Lojas e Mercadão.
porque o retalho perdeu a... Perdeu o sentido, né? Perdeu Poucas o sentido. pessoas hoje em dia ainda costuram, É. né? É. Poucas pessoas, mas compra já a roupa pronta, né? Exatamente. Então, como eu era o único que entendia do ramo, o Renato era taxista, o Cirênio era superintendente do INSS, o Silas era maquinista da Vale do Rio Doce. Então, eu era o único que entendia. E a venda estourou. Com 10 meses seguidos, nós já abrimos a segunda loja, tudo dentro de 10 Colatina. meses? Olha só que espetáculo. Nossa. Tudo dentro de Colatina. Mais 10 meses, eu abri a terceira loja. Que espetáculo! bacana. Que case de sucesso! Total. E o Tio Martim entrou depois, né? O Tio Martim entrou já quando a gente já tinha a terceira loja. Que bacana. Antes ele era funcionário da Vale do Rio, era funcionário Da empresa de luz da e empresa de força. luz, da Isso. empresa de luz. Muito lindo, né? Tudo isso. E aí a empresa já nasceu com esse pensamento de expandir. Aham. E aí foi expandindo, Expandindo. foi expandindo, e hoje a gente tem lojas nos principais municípios do Espírito Santo, da Bahia. Da Bahia. É, Do Rio Então- também, né? Tem no Rio também, né? no Rio também. também. No Rio, Minas. Minas, né? É. E a gente achava naquela época tão complicado expandir para outra cidade, né? A gente é adolescente, Mas era né? complicado, Kelly. Era complicado. Sem internet. É. Para você falar no telefone, uma dificuldade. É, a mamãe preocupada, com 4 filhas, e achava aquilo tudo tão difícil, Tão né? difícil. Você vê que é uma visão, é o que o papai falou, né? Uma inspiração de Deus mesmo. É uma visão É uma inspiração de empresarial, Deus mesmo, creio certeza. além do completamente. próprio tempo, completamente. Foi uma família, na verdade, que sempre serviu a Deus, né, pai? Graças a Deus. É verdade. É Vovô verdade. Carlos, quando veio da Itália, ele era cristão também? Era cristão. Era, pai. Que lindo. Eu puxei lindo, vovô né? Carlos. Por que eu puxei? Foi você que fala que eu puxei vovô Carlos. Que ele gostava de comprar jornal, É. né? Naquela época, gente. Como é que era a história? A gente morava no Coco da Areia, 5 quilômetros distante de Castelo. E dia de sábado era o dia que chegava o jornal. Aham. Quando o trem chegava em Castelo, ele apitava. Aham. Lá a gente escutava. 5 quilômetros distante a gente escutava. Nossa, que legal. Aí a gente saía correndo para ir buscar o jornal para o vovô. O jornal Oh, dele. delícia! Minha paixão por leitura lindo, está aí. né? Minha paixão por jornal, revista. Sim, pai. Aí depois vocês... Calma que a gente já vai falar da sua história com a mamãe, que é um capítulo muito especial. É verdade. Muita calma nessa hora. E aí, pai, vocês depois foram expandindo, mudando de ramo, aliás, acrescentando ramos, né? Uhum. Como é que foi? Aí eu tinha sempre a ideia de não deixar 2 sócios trabalharem juntos. Então, porque acaba... Então, eu criei o Supermercado dos Tênis, criei a Megalar, porque aí foi distribuindo os sócios, um em cada lugar. O Renato ficava numa loja, o Martim ficava na outra, o Silas ficava na outra, e o Cirênio continuava no INSS. Uma coisa assim muito interessante do papai na Megalar, que o papai sempre foi muito à frente do tempo dele, sempre, né? Como vocês já viram. E aí eu lembro que ele ia em São Paulo e falou assim: engraçado, olha que interessante, estão começando a vender uns produtos de R$ 1,99. Aí ele ia, comprava uns, trazia para a gente ver, né, pai? E aí daí ele abriu a Megalar. Ele viu em São Paulo que estava começando esse movimento, né, pai? E levou para a gente lá na Bahia. A gente abriu a Feira do Lar lá na Bahia, com orientação do papai. Olha que bacana. Isso surgiu nos Estados Unidos, $1. $1. $1. Até hoje ainda tem Tem, nos tem. Estados Unidos. A né? delícia É, essas muito lojas. bom. Amo. $1. Dolarama. E aqui no Brasil, então, entrou R$1,99. R$1,99, que é até bonito. O pessoal fizeram até música de R$1,99, né? E lá em Tapetinga a gente abriu em 99 por orientação do papai. Éder Filho tinha menos de um aninho de idade. E foi um sucesso, né? Nossa, foi um Sucesso. sucesso.
E aqui no Espírito Santo também, Também, né? A né? Mega Lá. Também. Mega lá, um sucesso total. Um sucesso total, né, pai? Pai, vamos lá. Quais as lições que você aprendeu com a sua experiência profissional? Que você gostaria de passar para os jovens que estão começando hoje? Olha, vamos dizer o seguinte, são várias lições, mas eu cito uma lição importante que é focar. Eu entrei para o comércio e não perdia tempo. Eu não tinha preguiça, trabalhava, ficava até tarde na loja, estava sempre e procurando sempre ver o que outras, por exemplo, o que outras empresas faziam pelo Brasil afora, né? Para também colher o que era bom e botar em prática. Então, a gente foca naquilo, quer dizer, você fica firme naquele ramo, naquele assunto, então vai progredindo. Quando você está na loja, precisa ter cuidado com as despesas. Porque, às vezes, a pessoa acha assim, está entrando dinheiro, está com dinheiro, então vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou embelezar aqui, embelezar ali, ou qualquer coisa, vou gastar, vou... interessante, eu lembro até uma parte interessante, às vezes tem uma época que o Brasil atravessou uma crise, então a pessoa falava o seguinte, eu entrei em dificuldade, tive que vender meus 2 carros. Quer dizer, você nota que a pessoa era um pequeno comerciante e já tinha 2 carros. Quer dizer, então, eu tinha que vender meus carros, tinha que vender isso, aquilo. Quer dizer, e isso botava a pessoa em dificuldade. Então, não pode, tem que ter pé no chão para ir em frente. Não pode bobear, não pode gastar mais do que ser. Eu lembro que você falava que você e um colega seu de trabalho, quando você trabalhava na Valori, vocês saíam para comer. Como é que era a história? O lanche da tarde era simples, né? Quer dizer, a gente ia numa lanchonete, era costume, né? Almoçava 11, de 11 para meio-dia, chegava 3 horas, 3 e pouco, e ia fazer o lanche. Os meus colegas, eles iam, pedia um copo de... Refrigerante? Não, Não? de refrigerante, de Vitamina. vitamina. De vitamina, pediam um pão cheio de... Pão com queijo e pão vitamina. com queijo e coisa. E eu, então, o que eu fazia? Eu pegava meio copo de leite quente, misturado com café, e meio pão. Ô, gente. Ai, que dó. Não, já era uma visão, né? Segura, desde então. Vai ter a história das marmitas, né? Você nem ia almoçar em casa, já no Mercadão. Isso é importante. Mamãe preparava, né? O que, enquanto eu estava no período de inauguração e alguns anos à frente, né, eu não ia almoçar em casa. Apesar de morar pertinho, eu não ia almoçar em casa. Eu ficava ali, na loja. Às vezes eu saía de manhã. Na época tinha uma chamada marmita térmica, que mantinha a comida quente. Quentinha. Então, a Célia preparava o almoço de manhã, eu levava e almoçava lá na loja, em pé. E aquela marmita de alumínio que Alumínio. Você comia, elas foram furando. Nossa, muito natural. Aí ia furando aquelas marmitas de alumínio, porque alumínio é uma coisa fácil, que o garfo fura, né? Então, a Célia, uma vez, foi fazer uns bolos e paiou as marmitas. Quando viu, estavam todas furadas. Já tinha uns 10 marmitas, todas furadas. Você falou aí do carro, né? O comerciante já tinha 2 carros. E você tinha o seu Fusca, né? Aquele Fusca maravilhoso. O que a nossa empresa tinha? Um Fusca, como tinha 4 sócios, o Fusca, um domingo ficava com um domingo ficava com o outro.
Espetáculo. Eu lembro que no domingo que ficava com você, a gente ia lá visitar o vovô Arnaldo, né? Seu Uhum. pai. Aham. E aí, só que o Fusca é muito pequeno, né? Não sei como é que cabia Nossa. 4 irmãs lá 4 atrás. filhas atrás. E no chiqueirinho, né? Que a gente chama de chiqueirinho, aquele negócio lá atrás, né? Ia porco, ia Galinha. galinha. A Kênia morre de medo desses negócios até hoje, porque, né? Cair em cima sempre da alguma gente. coisa. Cair em cima Pra levar da pro gente. Como é que sítio. cabia, né? Era um E- desespero com a Muito galinha bacana. gritando, aquele É. porco. A Rádio Globo tocando. Rádio Globo Globo cantando, inteira, aquela Rádio Globo! poeira. A poeira, A a gente poeira. faz parte, a poeira da A estrada. Poeira, era tudo estrada, Tudo não tinha estrada tudo de chão, chão, não né? tinha A asfalto, gente tinha bem nada. suada de ter brincado Nossa. o dia inteiro, fazendo Ô, bolo de manhaca. lama, Eu tinha né? certeza que aquele porco ia pular em cima da gente. Mas Não tinha dúvida. Era um pavor a viagem de volta. E a Rádio Ai, que Globo de delícia. fundo. A Rádio Globo de fundo sempre, né? Muito bom. Pai, nós falamos, né, da sua vida profissional, foi muito linda, né? Assim, um exemplo para quem quer crescer, um exemplo de empreendedorismo, né? Para você que está aí nos assistindo, que quer começar o seu negócio, não sabe como. Primeiro lugar, pedir orientação a Deus, né? E daí Deus vai colocando as ideias e muito pé no chão, né? O que a gente percebe é que você sempre teve muito pé no chão, você nunca se deslumbrou com nada, Verdade. né? Vai dando muita sabedoria. Deus vai equilíbrio, dando né? sabedoria. Papai nunca se deslumbrou com nada, assim, nunca foi de gastar, nunca foi de, né? Sempre teve pé muito no chão, sempre teve humildade, simplicidade para seguir, Uma né? coisa bem interessante é que o papai estudou, ele fez contabilidade. Fez Já contabilidade, com loja aberta, né, pai? Você passava o dia todo na Fez. loja, fazia faculdade, contabilidade à noite. Acordava de madrugada para estudar para as provas. Exatamente. E a gente sentiu o papai presente. Uma coisa interessante de família, né? Depois a gente vai até abordar isso, seria muito legal. Assim, eu vendo como neurologista, ele se preocupava assim com a família, né? Como as filhas, a mulher. Então a gente sentiu o papai presente. Brincava com a Sempre. gente. Brincava com a gente quando chegava no trabalho. É. Fazia lembra que ele era disso? cachorro. Ai, eu amava aquilo. Nossa. Pois, ainda ter cabeça, sabe? Ter um momento para brincar com os E filhos. ficava andando isso é atrás da muito gente para moderno morder, você agora. lembra? É, Vai lá. latindo, que Late. medo que eu tinha. Não, e quando viajava, ele trazia presente. Você lembra, Kênia? Aquele sonho de valsa, acho branco, né? Não, ouro branco. Ouro né, pai? branco. Ouro branco. Ouro branco. E aquelas blusas de cacharel, que antigamente era muito chique, que ele trazia de São Paulo, a gente achava o máximo. E aí, a viagem que ele ficava mais ausente, a gente tinha uma compensação, já torcia para ele viajar, entendeu? Verdade, já torcia para mim É. viajar. O primeiro velocípede, é velocípede, né? Velocípede. Velocípede. É. Que nós usamos lá em casa, eu trouxe de São Paulo. Interessante que na Olha! época não se vendia em Colatina. Tá vendo como é que a viagem Não é era de um sucesso? plástico, não. Era todo de lata, Ai, que lindo. direitinho. Eu trouxe de São Paulo. Eu tenho uma foto nele. Sério? Ah, não Ai, tem, que pai? legal. Uma foto pequenininha nesse velocípede de metal. É. Agora, no meio disso tudo, quero saber da sua história como mamãe. Deixa eu explicar para as pessoas que estão nos assistindo. A minha mãe não está presente porque ela tem uma doença do neurônio motor, a esclerose lateral amiotrófica, que é uma doença que faz com que a pessoa vá perdendo. A Kelly pode explicar melhor, né, Kelly? Uhum. Então, ela não pôde estar presente porque ela é uma pessoa sacamada, né? Explica, Kelly, o que é essa doença? É, a doença de neurônio motor, né? No caso dela, não teve nenhuma comprovação genética, mas cursa como se fosse uma esclerose lateral amiotrófica. Então, ela vai perdendo os movimentos, né? A comunicação do sistema nervoso periférico com o músculo, ela não acontece, vai perdendo ao longo do tempo. Então, hoje em dia, ela não tem movimentos. Ela está lúcida, orientada, mas ela não tem nenhum movimento do corpo. Então, tudo onde tem músculo no corpo acaba por não funcionar. Então, tendo dificuldade para alimentar, hoje em dia ela não se alimenta, né? Tendo dificuldade para respirar. Hoje em dia ela precisa de auxílio, né? do trilogy para respirar e tudo mais. Então, muito lúcida, muito orientada, com a cabeça ótima,
mas a parte de Motora. motora toda comprometida. Inclusive do rosto, né? Ela não consegue mais falar, né? Quer dizer, não ela consegue mais entende tudo que a falar, gente entende fala, tudo, cabeça 100% normal, 100%. mas não consegue falar, É né? um desafio muito grande. Muito grande. Né? Muito grande. Mas vamos começar da história de vocês lá atrás. E aí ele abre o sorriso. Como é que foi essa história, pai? Não, é interessante, tem coisas que vale a pena ser lembrada. Em 1957, quer dizer, a Célia tinha uns 12 anos, e a gente estava arrumando essa loja Valori. No colégio, ela estudava num colégio em frente, e essa turma dessa idade aí tem curiosidade, né? Aí foram lá para ver. A gente tinha a loja, abria a porta e botava uma tela para ninguém entrar. Mas para o pessoal ver que vocês estavam arrumando. É, a gente está arrumando. E ela foi com as colegas dela e ficou olhando a turma arrumando lá dentro. Interessante que a única pessoa que chamou a atenção dela fui eu. Nossa, que chique. Porque É o motivo. O motivo é muito bom. um motivo não muito bom. Eu tinha, na época, ectosombose, né? Uhum. Xistose, mais ou menos isso. Um que a trem gente- assim. É. Então, de 3 em 3 meses eu tinha que fazer um tratamento. E quando ia chegando no final perto do tratamento, eu ficava amarelo. Você ficava amarelo. Aí ela chamou a atenção, viu as colegas e falou assim: olha que rapaz amarelo. Foi. Foi uma estratégia de marketing de Deus, né? Aí que chamou a atenção dela. Depois, a gente na igreja tinha, na época, não tinha televisão, não tinha, assim, um outro entretenimento em casa. Então, os jovens das igrejas, todo sábado, faziam um chamado brincadeira social. Um dia era numa igreja, um dia era na igreja batista, outro dia na igreja presbiteriana, no sábado na igreja batista, outro sábado na igreja presbiteriana, e ia juntando as igrejas da cidade, então juntava os jovens todos. E eu era uma das pessoas que dirigia A brincadeira. a brincadeira. Quer dizer, aí ela já tinha já uns 13 anos. Já é uma mocinha mesmo, que ela sempre foi forte. E ela e a prima dela, Geisa, foram para brincar. Uhum. Eu falei com ela: ó, lugar de criança é lá. Ela tem muita raiva disso. Ela tem muita raiva disso. Lugar de criança é lá na outra sala. Não deixaram elas brincarem, né, pai? Participar da brincadeira, pessoa. Daí passaram-se uns 3 anos, quando ela, de 13, quando chegou aos 15, eu comecei a me interessar por ela. Não foi bobo nem nada, né? É, Quer dizer, nesse período quer dizer, quando ela me viu lá, ela com 12, ela nunca mais me notou, né? Eu, nesse dia que eu mandei ela brincar com as crianças, Ela ficou com raiva. e a partir daí também nunca mais notei nela. Não sabia que ela existia, né? E quando chegou aos 15 anos, eu comecei a me interessar, achei ela bonita, comecei a me interessar por ela. Eu Toda já com linda, né? 23 anos, ela com 15. Você viu ela onde, pai, nessa idade? Você lembra? Eu vi ela eu não lembro direito. Honestamente, eu não lembro direito por que eu passei a me interessar por ela. Será que não era nessas brincadeiras da igreja? Né, devia ser. talvez. Não sei. Eu sei que eu não me lembro. Eu sei que eu passei a me interessar por ela e não. Aí eu ficava numa casa desse dono da Valori, eu almoçava lá. Aí eu comecei a mandar uns recadinhos para ela. Imagina. Tinha Mandava uma- por quem? Tinha uma menina da mesma idade da Célia,
filha do dono da Valorina, que estudava junto com ela. Ah, olha só, nada por acaso, né? É, aí eu comecei a mandar uns recados para ela e não foi fácil, não. Devo E ela querer- toda bonitona, né, pai? Cintura fininha, um cabelão preto, grandão. Eu sei que depois, passado uns tempos, a gente começou a namorar, e escondido, porque o pai não queria que ela namorasse. O pai era daquele tipo ainda que queria o seguinte, que o rapaz fosse lá pedir permissão a ele para namorar. E eu nem pensei nisso, fui namorando com ela, namorando escondido. A gente namorava escondido, mas a mãe dela concordava. Ah, olha só, vovó A mãe, Nadia. a mãe não dá. Aí uma vez eu estava assim, em frente ao cinema, que era costume deles ir ao cinema na segunda-feira. Aí eu estava em frente e ela e a mãe comprando ingresso. Aí acho que a mãe dela sugeriu ela, né? Chama ele, chama ele. Olha só, Que bonitinho! lindo. Aí ela fez sinal para mim ir. Primeira vez nós fomos ao cinema. Interessante que eu me lembro, já tinha uns 6 meses, já tinha... Não, 6 não, já tinha uns 3 meses que a gente namorava. Aí eu fui ao cinema com ela. E o vovô tava junto? Não. Não, só a vovó Nadia que deixava. Só vanadinha. Eu me lembro que no meio do filme eu peguei na mão dela, aí ela foi na minha mão e pegou. Tirou a mão, pai. Aí que você apaixonou mais. Mulher difícil. E aí, pai, como é que foi? Vocês continuaram Bom, namorando? aí nós continuamos namorando, aí... O primeiro beijo, uma vez eu ia viajar para Muriaé, que tinha loja lá em Muriaé, né? Aí eu já tinha mais uma liberdade, porque eu já ia até na frente da casa dela. O vovô Silas não brigava. Já Que tinha uns- liberdade. já tinha- Já tinha uns 6 meses que a gente estava namorando. Aí, na hora de sair, eu puxei ela assim e dei um beijo nela. Olha! 6 meses depois de 6 meses. namorada. 6 né? meses depois. Muito bem. Aí fui. Aí, quando voltei, ele já estava em Nova Almeida, já tinha ido para lá. Aí Aí você falou com o vovô? nunca falou. Ah, ele falou comigo. Ah, o vovô Silas te procurou? Procurou, me botou na Nossa! caminhonete dele. Ele era bravo. Me botou na caminhonete dele, ele tinha uma caminhonete. Vamos dar um passeio. Eita, Ih! ferro. Aí ele fez as exigências dele. Ele falou: ó, eu quero que as meninas sejam criadas na igreja presbiteriana. Eu era batista e a família dele era presbiteriana, né? Então ele exigiu. Eu quero que as filhas sejam criadas, os filhos, que ele não sabia quem era filho, sejam criados na igreja presbiteriana. Olha que bacana. Eu Isso é concordei. fácil, né? Isso é fácil. Mel na chupeta. Aí eu continuei na igreja batista e ela e vocês na igreja presbiteriana. Mas você E sempre a foi gente, com a gente também, é né? isso, sempre teve amor pela igreja batista também. Isso foi muito Presbiteriana bacana. também. À noite ele sempre ia A lá. presbiteriana, É, papai ia à noite. a gente e fazia uma- sempre estava participando da batista também. Da Isso foi Batista muito também. bacana. Sem Sempre dúvida. fazia um intercâmbio. Vocês namoraram quantos anos, pai? 5 anos. 5 anos. Nós Bastante começamos a tempo, namorar né? em 1960, casamos em 1965. E agora completou 60 anos. 60 anos. Que coisa linda, né? 60 anos de casado. 2 de janeiro nós casamos. Vocês casaram, ela tinha o quê? 19 anos, né? 19? Quem? Mamãe tinha 19 anos? Ela tinha terminado. Ah, isso aí. O pai dela falou assim: só casa depois de terminar o normal. Ele teve uma visão Não também, é? né? Tá certo. Só casa depois de terminar o normal. Aí ela terminou o normal naquele ano e terminou o normal lá para novembro e nós já preparamos para janeiro casar. Não, Aquela papai paixão. não Não dormia Não sem dava serviço, mole, não. não. Não dava mole, não. Um ano depois eu já nasci. Um ano depois você já nasceu. É. Verdade. Que coisa linda, pai. É. E
Depois disso veio a Kelly. Aí veio a Kelly, Primogênita. primogênita. Custou nascer, viu? É, né, Eu lembro que Paizinho? a Célia tinha começado a fazer faculdade e estava fazendo prova e passando passando mal. Tendo E contração já, Entrando né, em pai? trabalho de parto. A professora falou: vai que eu dou a nota para você, não se preocupa. Tinha um pastor também da igreja presbiteriana. Vai, Célia, vai, Célia. E ela firme ali, depois do Marista até na Casa de Saúde de Santa Maria, nós fomos andando. Meu Deus Minha do céu. nossa. Tempo de nascer no meio da rua. É. A pessoa Ah, quer. nasceu não. Essa aqui custou sair. Custou sair. Teve que usar fórceps naquela Teve. época. Naquela época, né? Teve, custou sair. Verdade. E aí ela não saiu machucada? Você falou, que menina Foi. feia, não foi isso? Não, o O nariz. nariz. A A irmã- Célia Mamãe assustou. ficou assustada. Felicidade, Meu puxou meu Deus. nariz, né, pai? Puxou o nariz dos guarinhos. Puxou o nariz italiano. Mas no outro dia já estava. Já estava tava normal. É. E já nasci com vontade de estudar. Já É fui isso aí, por isso você estudando estuda o resto da tanto, vida, né? É. Adoro. Aí depois veio Quênia. Depois veio a Quênia, tudo parto normal. Aí veio a Kelly, A a Karen. 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 A Karen também não queria sair, não. Não. Aí foi a primeira cesariana que a Célia fez. Não tinha feito cesariana nenhuma. Eu comecei Aí- a nascer e voltei, né? Uhum. Aí você- Sempre, sempre. Começou a subir né, de volta. Começou a subir de Eu volta. dei uma olhadinha no mundo e falei, agora não. Sua cara. É, sua cara. Tinha que ser você. Aí veio a época da Camille. Aí chegamos à conclusão que era hora de Ligar. ligar, né, para não ter mais filhos. Aí preparou, passou aquele. Na época parecia um metiolate, uma coisa assim, passou na barriga tudo para fazer a cirurgia. Antes de fazer a cirurgia, Camille. A cara da Camila também. Minha cara, né? Eu tava Deixa eu já sair pro mundo. Deixa eu já sair, viajar, curtir. É muito ler. interessante. E me deixaram no mármore, né, pai? Ah, quer dizer, eles ficaram, em vez de. Na época não era comum ter sempre Pediatra. um pediatra. Meu Deus. Né? Hoje, quando nasce uma criança, tem sempre um pediatra, pediatra. do lado. O médico Não era tinha. anestesista, né, pai? Aí- Certo. Botaram uma fralda, uma fraldazinha, que a fralda era de paninho, tecido paninho fininho, branco, e botaram você em cima de um mármore ali. Até o pediatra chegar. Não, nem o pediatra chegou. Eu sei que até dar banho, né? Não sei, dava banho na hora, tinha um negocinho. O que fazia? Aí eu cheguei, eu estava do lado, cheguei, está ela lá, em cima daquele mármore. Aí eu passei o paninho em cima dela, mas o que aconteceu? Te deixaram entrar, pai? Eles estavam era uma sala ao lado da onde fazia a cirurgia. E ela ficou com frio tão grande que depois foi para o quarto, nada esquentava ela. Ô, picão. Então, a Rani, irmã da Célia, deitou de barriga para cima na cama e botou ela em cima assim. Aí deu um. Porque eu nasci antes do tempo, né? Então, É. quer dizer, eu devia ter ficado um pouquinho em alguma. Deveria, né? Mas não tinha aquilo na época, eu acho. Incubador, não. esses negócios, não tinha nada, né? Não, mas O não precisava, obstetra não. era Precisava, não? anestesista, Não, era não precisou, não. pediatra, era Não. Foi só assistente. frio mesmo. Tinha rolado, né? Com o normal, né? Agora, pai, vamos falar de um capítulo, né? Um capítulo da nossa história, que é um capítulo que impactou muito a nossa vida, né? Que foi a doença da mamãe, né? Que foi o diagnóstico dela, que tem pouquíssimo tempo, né? 5 anos. Só 5 anos.
Mas Janeiro de 2020, né? janeiro de 2020. É uma doença que tem uma progressão muito rápida, né, Kelly? É, Qual é a média, mais ou menos? varia bem, mas no caso da mamãe foi muito rápido, tudo muito rápido, né? E 2020 foi início da pandemia, então foi tudo Prejudicou também. Prejudicar muito, né? complicado. Apesar, assim, ter duas neurologistas na família, eu, a Amanda, a gente, né, conseguiu ter percepção muito rápido Muito rápido. do que estava acontecendo. O Marcelo Costa também, que já acompanhava a mamãe há muito tempo, né, com aqueles problemas todos dela, de coluna, hernias discais e tudo mais. E a gente logo já solicitou os exames necessários e já fomos atrás, né? Mas a gente entende que tem evoluções bem mais lentas. A da mamãe foi um tiro, né, pai? Avassaladora. É, avassaladora. Então, isso assustou muito a gente. Porque, mesmo na pandemia, a gente teve os nossos colegas profissionais daqui do Espírito Santo que nos acompanharam. Fomos para São Paulo buscar, né, novas informações, novos tratamentos, novos exames. Depois de São Paulo, a gente conseguiu ir para os Estados Unidos, né, em busca do protocolo que ela usa até hoje, o protocolo de Miami. Na época, ela fez o tratamento acompanhando o BTT, ou seja, todos os recursos possíveis a gente buscou. E a gente sabe que não é uma doença que não tem cura, né? Mas ela tem um tratamento para dar uma qualidade de vida ao paciente o máximo possível. Normalmente, você tem, até então, eram 2 anos de vida. Hoje, a mamãe está com 5 anos de vida, né? Então, isso foi uma bênção muito grande. Tem muitas pesquisas nessa área. Agora, mesmo a gente acabou de participar, né, de um simpósio internacional de doenças de neurônio motor e ela, No Canadá, no né? Canadá, em Montreal, onde todas as pesquisas são abertas. E a gente vê que tem muita pesquisa, porque o dia que eles chegarem à conclusão de um tratamento, a fisiopatologia, o tratamento dessa doença de neurônio motor, você vai chegar à conclusão de muitas doenças neurodegenerativas, praticamente todas, né? Que é um processo, no final das contas, é um processo igual, né? Inflamatório igual, crônico igual, de neurodegeneração igual. E o que mais interessante é que o processo começa 10, 15 anos antes. É o que se provou nesse simpósio. Olha só. E a gente está aprendendo isso juntos agora, né? Então, foi um processo de aprendizagem para nós, muito grande, muito difícil, né, pai? Muito difícil. Nós passamos um ano nos Estados Unidos. 2020, janeiro, ela já começou a sentir. Ela chegou e ia a São Paulo, acho com você, né? Isso. Chegou lá, no dia que ela estava lá, começou a pandemia. E ela já não foi bem atendida. Exatamente. E aí, Se fecharam os aeroportos naquele dia, se fecharam tudo, se fechou tudo, né? Os meios de transporte. voltou para o Espírito Santo, também tudo fechado, médico não atendia, Laboratório o nenhum laboratório não atendia. Meu Deus, atendia, que aquela loucura. coisa. Exames de imagem foi uma loucura. Foi uma A loucura. gente trouxe ainda alguns tratamentos complementares, né? Com a Uhum. medicina Natural, natural, integrativa, sim, física sim. quântica. Sei que no final de 2020 nós fomos para os Estados Unidos, E eu tentar lembro, um outro tratamento lá. E depois, no final de 2021, nós voltamos para São Paulo. Isso. eu Aí lembro ela, que ela, no inverno de Santa Teresa, estava um inverno muito frio em 2020. Você lembra, pai? Ela estava sofrendo muito. A gente levou ela para a Bahia, né, Camille? Foi. Para poder Verdade. sair do inverno de Santa Teresa. Ela ficou lá uns 2 meses. E Aí, de em lá já foi setembro, nós pra fomos para São São Paulo. Paulo. De São Paulo ficamos final de setembro a gente foi para São Paulo, aí outubro, novembro ficamos em São Paulo e dezembro, início de dezembro, ela foi para os Estados Unidos. A Kelly conseguiu liberação. Kelly conseguiu Do liberação junto ao consulado. consulado americano, liberaram ela Isabel para foi pro entrar, México. porque não podia também ninguém Não entrar. podia ninguém Não, entrar nos Estados Ninguém Unidos. entrar e sair. Né? Não podia ninguém entrar nos Estados Unidos. Coisa absurda. E Israel Kelly Neto conseguiu. Israel Neto foi pelo Foi México. pelo Israel Neto foi pelo México, ficou lá 15 15 dias para dias conseguir pra entrar conseguir nos tinha que Estados ficar Unidos. 15 dias no México para depois entrar nos Estados Unidos.
A Camille conseguiu liberação uma vez, Consegui né? liberação uma vez pelo consulado americano também. Depois ninguém mais conseguiu. Eu tive que ficar 3 vezes no México. A Karen Karen- também conseguiu liberação, Karen? Não, fiquei duas Não, vezes no Ficou México. 2 Cara, vezes no foi duas México vezes antes no de ir, porque a gente se revezava, A né? gente se revezava. Para poder tomar conta do papai e da mamãe. É verdade. Você fazia ficou uma vez no tudo. México, Kelly? Foi. Fiquei uma vez no México. É. E aí a gente se revezava, né, nos tratamentos, né, com a mamãe, com você, lá nos Estados Unidos. Assim, eu penso nessa época nossa dos Estados Unidos, foi um exílio forçado, né? Mas eu vejo assim, como Deus nos tratou em várias formas. Como Deus nos tratou como família. Sem Nós dúvida. ficamos ainda mais, como se era possível, nós ficamos ainda mais integrados, ainda mais juntos, né? A gente Ainda sempre foi mais. tão A gente unido, sempre né? foi verdade. muito unido. Muito unido. Mas a gente ficou mais ainda, se é que isso é possível. Eu acho que Deus tratou a nossa fé, tratou a nossa resiliência, né? Sim. É verdade. E lá nós encontramos uma igreja muito boa, que é a Lagoinha, né? Na época do pastor André. Pastor André Fernandes André começando, Fernandes, na Lagoinha começando, de né? Miami. Foi lindo. Foi lindo. E nos e deu muito apoio, eles né? nos deram Os muito pais apoio, dele, a pastor equipe Maurício, a toda. Alice. Então, assim, Deus, às vezes, a gente para pensar, né, pai? Por quê, né? A gente não consegue, às vezes, entender os desígnios de Deus na nossa vida, né? Então, talvez a pergunta seja, para quê? Você tem alguma ideia, pai? Você consegue dizer alguma coisa? Não tem nada. Nada? Você tem que ter fé para não revoltar. É verdade. A gente não consegue entender, né, É, pai? A por gente quê? aceita porque é a vontade de Deus. Por quê, né? Esse Uhum. por quê? Por quê? E aí a minha oração, sempre que eu faço por ela, é para não desanimar. Porque se ela desanimar, se ela perder a esperança, aí morre logo, É. não consegue viver. Mas, felizmente, ela está sempre com esperança. Está Sempre sempre com esperando. esperança. Com fé e esperança. A fé e a esperança dela, a resiliência dela, nunca vi impressionante. nada igual. Eu Ai, nunca vi. Agora, muita gente está sendo tocado É isso pela que eu ia doença falar. dela, eu ia né? falar É também. verdade. Que bom que vocês lembraram Eu ia disso. falar isso agora. Muito. Uma vez um pastor falou, lá em Santa Teresa, no quarto dela, falou assim que Deus sabia que podia usar o corpo dela, assim, para A esse vida dela, sofrimento, né? a vida dela, né? Para poder passar essa mensagem para as pessoas. Como usou o corpo de Jó, né? Vamos dizer assim. Sabia que ela não iria blasfemar, que ela não iria desistir, que muitas vidas seriam impactadas através da vida dela. Então, isso, assim, me deu um pouquinho de alento, vamos dizer É. assim. Porque a gente Exemplo sofre de fé, demais. né? De coragem. A gente de- sofre Porque demais. é vivendo uma, nesse uma. estado. Você falou, me deu vontade de chorar. É uma doença muito cruel, né? Muito cruel. cruel. Você É uma me falou doença, isso. eu acho que eu não sabia que uma pessoa poderia sofrer tanto na vida. Ficar presa Eu dentro do também. próprio corpo, né? Você fica E assim, preso. E é engraçado que a gente sempre achava que ia parar por ali. Igual eu lembro lá nos Estados Unidos, na última vez que eu fiquei com ela, que foi perto de vir embora, que ela começou a parar de conseguir comer. E aí eu falava, não vou deixar ela parar de comer, eu vou fazer alguma coisa mais pastosa, alguma coisa com mais líquido, uma sopa, ela não vai parar de comer. Como é que vai parar de comer? Não existe isso. Ela vai comer, ela vai continuar a comer. E cada dia ela comia menos, ela conseguia engolir menos. E eu falava, não, mãe, tenta mais um pouco. Aqui, mãe, eu ficava procurando receitas. E simplesmente a pessoa para. Não tem o que Você vê que foi uma faça. evolução em um ano. Não tem o que Um você ano nos faça. Estados Unidos, né? É desesperador. Tanto que nós voltamos, assim que nós chegamos em São Paulo, ela teve aquele episódio que a Karen e a Kelly estavam junto. Uhum. Ela ainda estava no apartamento apartamento da Edefilho, esperando para voltar para Vitória, para o Espírito Santo, né? A UTI marcada, né, pai? Lembra? UTI aérea marcada, Já tava tudo tudo marcado a certo. volta. Tudo certo. E aí, como é que foi a história? Ela deu uma parada. Ela né? parou. Uma parada cardiorrespiratória. Deu uma parada cardíaca. Do nada. Do isso nada, mesmo. conversando, feliz. Feliz, tranquila. Deu uma parada cardíaca. Kelly, Karen, com a graça de Jesus, Kelly estava lá, né, Verdade. Kelly? Você começou a fazer a massagem cardíaca nela?
Exatamente. A Ressuscitação Karen conseguiu ligar para o cardiorrespiratória. Filho, que fazia Karen residência ligando, no é, Manda Aqui. exatamente. Aí Liga já pro preparou SAMU, toda liga a para equipe lá. Defilho. É. A gente estava com uma técnica, né, do Caquete, o Dr. Caquete. Não E sei ela nos como a ajudou Karen conseguiu muito. falar com o Filho, porque ela ainda Manda Aqui não tem E o celular. SAMU, eles, Papai tava na junto hora eles não também. ajudaram. Não ajudaram? Não. Enquanto a Kelly estava fazendo a massagem cardíaca, eu liguei pro SAMU. E aí a menina queria saber a rua adjacente da onde eu estava. Não só o endereço, a rua O adjacente. endereço não servia, nada servia. Então foi um desespero muito grande. Até a Papai gente do conseguir... lado, né, pai? Papai junto. É. E lá no Manda Aqui, ela teve a segunda parada A cardíaca, segunda, né? segunda parada. O pessoal da equipe lá de emergência, que eram amigos, né, de Ederfilho, porque ele fez residência, perguntaram para ele, Ederfilho, se ela der uma segunda parada, é para deixar ela ir ou para ressuscitar? Aí ele falou assim, faça o que for preciso, mas não deixe minha mãe morrer. Verdade. E ela parou a segunda vez, ficou 8 minutos parada, né? Foi. Mandaram o Ederfilho sair da sala, né? Aí ele me abraçou, abracei ele. Dá vontade de chorar. Mas a gente ficou chorando e orando, enquanto a equipe ressuscitava. Aí você falou comigo no telefone, comigo, com a Kênia. É. Vem pra cá, é muito Agora. grave. A gente saiu correndo. Agora, Muito grave, a preciso- gente nem explicou. A gente nem tudo, falou. né? Eu tava do Agora, lado de eu fora, preciso falar de uma desesperada. coisa que eu me lembro que meu relacionamento com Deus, eu sempre tive um relacionamento muito íntimo com Deus. Cada um tem uma forma de relacionamento com Deus, né? Uhum. A minha forma de me relacionar com Deus foi sempre orar e Deus me dar alguma palavra na Bíblia. Deus nunca foi muito de usar pessoas para vir falar comigo, não. Embora tenha usado para você, né, Pra Karen? mim, sim. Aí, durante todo esse tempo que começou a doença da mamãe, eu orava e Deus não falava. Não falava. Eu falava, Jesus, por que você está em silêncio? Por que o Senhor não está me falando nada, não está me dando nenhuma palavra, não está me dando ninguém? Eu não conseguia entender por quê. Às vezes a gente não consegue entender o silêncio de Deus, né? Às vezes a gente não consegue entender por que Deus não... Naquela hora Ele não quer nos responder. E eu me lembro que uma vez, quando vocês estavam nos Estados Unidos, eu estava em Itapetinga, e Deus colocou no meu coração, vai para o quarto orar. Vai para o quarto orar, que eu tenho uma palavra. E eu falei, eu não vou. Não me falou até agora, por que vai falar agora? Eu não quero ir. Não, vai para o seu quarto orar, vai para o seu quarto orar. Eu lembro que eu fui para o quarto orar, e Deus me deu o texto, o salmo que a gente leu várias vezes, né? Quando a gente estava lá nos Estados Unidos, falando que Deus ia resgatar da morte. Que ia resgatar da morte e que ela ia viver ainda em abundância. Isso foi muito lindo, né? E naquele momento, eu tive certeza que mamãe não ia morrer. A gente ainda não tinha passado por isso. Eu lembro que eu coloquei no grupo da família, isso aqui foi a palavra que Deus mandou para a mamãe. É verdade, foi mesmo. Ela não vai morrer. Eu falava, pai, mamãe não vai morrer. Eu falava isso com o papai, a gente ainda nos Estados Unidos, pai, mamãe não vai morrer. E nós chegamos e a gente não sabia nem que a gente ia passar por isso. Mas eu falava, gente, a mamãe não vai morrer. Eu falava, gente, será que eu tô doida? A mamãe lá, quase morta, na UTI, aquela coisa, traqueostomia, né? Foram meses da gente no hospital, em São Paulo com ela, a gente se revezando com ela, né? E ela viveu, e está viva até hoje, para a glória de Jesus, né? Tantas outras vezes nós passamos com ela também, tantas outras lutas, tantas outras vezes que ela quase morreu. E agora mesmo, esse ano, em novembro, né? Que ela quase morreu, e Deus sempre dando a palavra. Sempre dando. Eu sempre, de manhã, quando eu encontro ela a primeira vez, eu falo com ela, graças a Deus, Deus nos dá mais um dia em que nós podemos olhar um no olho do outro. Aleluia. Amém, Falo sempre isso com ela. É muito lindo, amém, né, pai? Isso é muito lindo, né? Ter a presença dela ali, e nós temos certeza que o seu amor alimenta muito ela. Nossa, demais. Né? Demais. Seu amor alimenta muito ela. E nós conseguimos gravar alguns vídeos, a gente pega os dois namorando, né? Muito lindo. Um beija-beija pra cá, um beija-beija pra lá.
E sei que E um o desses... papai fala no ouvido dela, Célia, aguenta firme que eu preciso de você. E ela aguenta, E ela aguenta. né, pai? Eu lembro que a Karen não falou pra gente o que tinha acontecido. A gente tinha acabado de voltar de São Paulo, você lembra, amiga? A Rebeca estava operada, eu estava com a Rebeca no hospital. Nós todos fomos para os Estados Unidos buscar a mamãe. Isso aí. Aí nós chegamos em São Paulo e já fomos direto para Bahia, eu e Kenny, que nós moramos na Bahia. E eles as iam meninas pra- ficaram para poder ir com a mamãe e com o papai para o Espírito Santo, né? E aí a Rebeca estava operada, eu lembro que eu falei, meu Deus, e agora o que eu vou fazer? Aí a Rebeca falou, não, mãe, vai cuidar da vovó, que eu dou um jeito aqui. Eu consegui uma pessoa para cuidar da Rebeca, né? Ficou em Conquista e a gente foi, só que a gente não sabia da gravidade. A Karen não falou tudo. Não sei, vocês iam morrer no meio do caminho. É. Né? Sem dúvida. Precisava chegar vivas, né? Sem dúvida. É verdade. Você está falando da Rebeca, né? Rebeca, de filho, Mário, Amanda, Israel Todos Neto. os netos. Gente, os netos, que bênção, né? Nossa, que apoio Sempre que a gente estiveram com a recebeu. gente. Estão com a gente filhos, até né? hoje. Porque Netos, maridos, maridos. E maridos, é lindo genros, que eles todo um conseguiram processo passar isso pra familiar. gente, né, Kelly? É. Assim, papai e mamãe sempre passaram pra gente esse senso do que é uma família, né? Da Do que é uma importância família. de um apoiar o outro. E a gente também conseguiu passar isso para os nossos filhos, graças a Deus. Isso é essência, né? É, É essência. Porque você vê que do mesmo jeito que a gente se ama e se protege, se cuida, os nossos Sim. filhos também Fazem isso com a gente. fazem isso com a gente, com o papai e com a mamãe. Papai e mamãe. É muita bênção, né? Porque é uma coisa mesmo única. Você vê que o nosso sentimento como família é único. Todos os nossos filhos. E o temor a Deus, né? É. Eu acho que é o princípio de toda a É o sabedoria. princípio de É. toda a sabedoria. E assim, agradecer Isso de tudo. também, porque nossos maridos foram muito compreensivos, Muito né? compreensivos, Quer muito dizer, companheiros, muito né? companheiros. A gente ficava 15 dias no México, mais 30 nos Estados Unidos. Então, eu fiquei 3 vezes. Às vezes 30, não é mais, Às né? vezes 2 É, meses. a A primeira primeira vez eu eu fiquei 2 fiquei 3 meses. meses É, direto. às vezes 2 meses, 3 É. meses direto nos Estados Unidos. Então, para as E crianças. pra gente foi um assim, privilégio Foi um poder privilégio. Não, era ajudar. 15 no México Né? e 45 nos Estados é. Unidos, Foi um né? privilégio Poder estar com participar vocês, desse processo com o papai e 60, mamãe. Poder estar com ajudando, vocês. Foi um processo estar muito. junto. Por incrível que pareça, eu tenho saudade. É, enriquecedor, né? Por incrível Mas, tipo que pareça, assim, eu tenho você saudade. passar em um ano, né, quase 7 meses longe do seu marido, dos seus filhos, você precisa de muita compreensão. Muito. da parte compreensão. deles. Muita De compreensão. todas Existe as- muita as compreensão, partes, é verdade. Porque a gente sabe que a falta que faz uma mãe dentro de um lar, Uhum. né? A gente sabe que nossos filhos tiveram, vamos dizer assim, não sei nem como falar. Sentiram esse processo, Sentiram né? muito esse processo, né? A gente tinha crianças pequenas, todas nós, Uhum. você com crianças, você não tinha mais crianças, mas nós 3 aqui com crianças pequenas, você tinha já seu com a marido, clínica. você tinha sua clínica. Companhia Então, do tipo, marido, isso. né? Nós Então, como assim, esposas. se os nossos maridos não nos apoiassem, teria sido impossível. Porque em um ano a gente ficou mais tempo fora de casa do que em que dentro de casa. casa. Em 12 meses a gente ficou quase 7 fora de casa. E faríamos tudo de novo. Com certeza. Faríamos Mil tudo vezes, tudo viu, de pai? novo. Se precisar. Mil É. vezes que Olha, precisasse. vocês não sabem quanto é importante para mim e para ela a presença de vocês essa semana que cada um passa com a gente. Com vocês, né? É. Porque a gente continua ainda revezando, né? Exatamente. é. Cada Continua semana revezando. tem uma filha lá, um Isso neto, né? Isso É aí, verdade. Isso, para ela é importante ouvir a voz de vocês e para mim me dá uma confiança tremenda. Que bom. Que bom, né, Dá uma paizinho? segurança. Como é que você faz para lidar com essa carga emocional, pai? Olha, não tem. Isso não está me trazendo dificuldade, não. Você só segue, né? Segue, vou seguindo. Tem aquela música, eu vou seguindo com Jesus Cristo. Mais ou menos assim. Atrás Né, da volta. pai? Eu acho que Deus vai não volto mais. fortalecendo. E é engraçado, um aprendizado que a gente teve, eu tive, tenho certeza que vocês também, papai falando agora me lembrou. Viver um dia de cada vez, né? É isso aí. A gente guarda tanta ansiedade, tanta preocupação com tudo e aquela carga emocional gigante, né? Pensando no passado, com medo do futuro, pensando no passado, não vive o presente. Quando eu lembro perto da gente ir para os Que Estados louco. Unidos, que eu estava com a mamãe terminando de fazer os exames lá no hospital. E aí um atendente chamou
me chamou que queria conversar comigo. E do nada ele falou assim, ó... Do nada não, né? Deus estava ali, né? Ele falou assim, ó... Deus está aqui e mandou falar para vocês que ele vai estar no barco o tempo inteiro da tempestade. Amém. Nossa, cara, eu lembro disso. Dentro do Einstein, né? Isso aí, dentro do que Einstein. tempestade. Cheio de E E paciência. ele nunca saiu do barco. Nunca Amém. saiu. Até hoje. Amém. Nunca É. vai sair. Ele prometeu que ia estar e ele está. Amém. Né? E... Nossa, eu me perdi agora. Fiquei olhando, sabe? A gente emocionou, não tem como não se Peraí, deixa eu emocionar. voltar aqui. Peraí, deixa eu Né? tentar lembrar o que Agora, que eu uma ia coisa falar. interessante, só para te complementar, Karen. Um dia de cada vez, ele nunca nos deixou um Não, momento da nossa vida Nunca deixou. sem esperança. Uhum. Né? Então, eu acho isso muito interessante, porque eu pensando até como médico, assim, nunca deixe de dar esperança. Pro seu Porque paciente, é o que né? nós temos. E a gente só tem o hoje mesmo. A gente não tem nem o ontem, nem amanhã, nem dia nenhum. Então, a palavra de Deus ficou clara para nós, né? Colocar essa ansiedade toda no Senhor. A gente não tem nada nas nossas mãos. O que E... Pode falar. O que está muito difícil de administrar emocionalmente é a mamãe agora não conseguir mais falar. É muito difícil. Isso está muito doído, tá muito desesperador. E como eu achava que ela não ia parar de comer, eu achava também que ela nunca ia parar de falar. É verdade. Mas é a evolução da doença. Sim. É muito triste. Então, assim, a gente precisa fortalecer a nossa fé. Fortalecer a nossa fé para continuar A nossa inteligência dando esse emocional. apoio. Sim. Trabalhar a inteligência emocional. Gerenciar as Bem emoções. lembrado. Gente, isso foi falado dentro do simpósio internacional. Eu fiquei com a alma lavada quando eu vi isso. Ah, é, Kelly? Fala Porque isso aí se que é fala legal. tanto de tecnologia, de desenvolvimento genético, de pesquisas maravilhosas internacionais, são mesmo fantásticas, né? Então, fase 2 e 3, muito legal. Mas falou sobre isso também. As doenças crônicas neurodegenerativas, elas se iniciam 10 a 15 anos antes. E o que a gente pode fazer por isso? Então, qualidade de vida, estilo de vida. Alimentação equilibrada, atividade física, sono reparador, suplementação, pasmem. Foi falado suplementação, é importante, porque a gente já não absorve mais todos os nutrientes necessários. Então, fazer uma boa suplementação. E gestão das emoções. Então, isso para mim foi incrível, foi o ponto alto do simpósio, com todas aquelas pesquisas genéticas e tudo mais maravilhosas e pertinentes, né? Eu Causa falei, da epigenética, né, Kelly? a nossa epigenética foi falada, né? A proteção dos genes, cuidado para que esses genes que estão lá representando 20% das nossas possíveis doenças, os 80% a gente pode ajudar a gerenciar para que se não abra o quadro. Então, gestão das emoções, né? Uma coisa que mamãe sempre foi, assim, muito equilibrada, muito família, muito tudo, mas ela sempre teve muita dificuldade por pensar em todos, né? Ela E não sempre pensar carregou, não pensar nela, ela sempre carregou muitas preocupações. Então, a gente tem que repensar isso também, tem que ter um equilíbrio na Tem. vida, né? E ela equilíbrio. assumiu o lugar da vovó Nadir, emocionalmente falando, porque a vovó Nadir também sempre se preocupou naquela coisa de manter a família unida, de Isso. tudo, que todo mundo tinha que estar tudo junto. Então, não queria, tipo assim, nenhum tipo de conflito. E muitas vezes deixava de falar as coisas para poder não gerar conflitos. É verdade. E aí a mamãe foi exatamente na mesma linha da vovó. Ela ficou no lugar da vovó de não deixar a família se dividir jamais, e essa coisa de não lidar com, às vezes, porque toda família, né, uma grande Tem as suas família, adversidades. tem as suas adversidades. Eles as são diferenças. seis irmãos, Pensando diferente. pensando diferente, casado com 6 outros cônjuges que também vêm de famílias diferentes. É normal, às vezes, ter desavenças, conflitos. E mamãe sempre absorveu todos, sem gerenciar essas emoções, para evitar qualquer tipo de atrito e tal. Isso pesou muito nela. Então, isso também que sirva de lição, né? Que a gente precisa gerenciar as emoções, precisa trabalhar essa parte. E o legal, pai, às vezes vocês podem não entender, foi aquilo que a Karen estava falando, né? O porquê disso tudo.
Mas eu sempre compartilho no meu Instagram um pouco da história de vocês, vídeos de vocês juntos, e as pessoas ficam encantadas. Elas ficam encantadas com esse exemplo de amor, esse exemplo de união que vocês dois passam, sabe? Mesmo com 60 anos de casados, um apaixonado pelo outro, apaixonadíssimos, lindo, né, pai? Todo mundo fica encantado com o que você faz para tentar tornar o dia a dia dela mais feliz, mais fácil. Os caminhos que você fez para ela em Santa Teresa. Isso é muito lindo. Para ela poder ver as mexericas, né, pai? Como é que é a história? Ela, para passear na cadeira de roda, ela gosta de viver no meio das plantas, né? De ver as plantas. E como no nosso sítio lá tem uma área grande de frutas, Pomar muito lindo. pomar grande, né? Eu fiz, então, um caminho de cimentado direitinho para a gente rodar com ela dentro ali do sítio e para ela ver todas as plantas. E aí, depois, nós temos um rio no fundo e tem uma pontezinha por cima e no fundo é mata. Também eu fiz dentro da mata talvez uns 200 metros de cimento também para poder rodar com ela. Um caminho de cimento. Adequou a ponte para passar. Aproveitou um caminho que existia e cimentou para ela poder passar, né? Para ela poder passar dentro da mata, passear para lá, para cá. Ver os macacos, ver os passarinhos, as galinhas, que ela é apaixonada. Pois é, teve, para quem está assistindo a gente, tem um vídeo mesmo no meu Instagram, que é isso que eu falei com vocês, que foi gravado agora em novembro, quando a mamãe teve uma internação também, que ela ficou bem ruim. E aí eu peguei o momento do papai e da mamãe namorando, papai cochichando coisa para ela, na UTI, mamãe ruim, papai lá cochichando, namorando. E ela dando um sorriso. E ela rindo. E ela ri, com a mão na frente para ninguém ver, e eu peguei bem na hora. Eu sei que esse vídeo fez um sucesso, já está com mais de 800 mil visualizações. O espetáculo. Então, assim... É isso que vai alimentando ela. E é um legado para as outras gerações, porque só o que a gente vê, né, Karen, são pessoas... hoje em dia, se termina um casamento muito fácil, né? Como se tudo fosse muito descartável, e não é assim. Pois é, nessas internações, vários profissionais já chegaram para a gente, né, e falaram isso. Que eles nunca viram isso. Que eles ficam impressionados com o cuidado do papai, o amor do papai com ela. Aí, às vezes, eles até fingem que não estão vendo, quando ele quer dar um beijo nela. Eles deixam passar uns minutinhos. Uns abraços apertados. Uns beijos. Os beijos. Doutor Reinaldo que eu diga. Com esse amor, com esse respeito, com essa cumplicidade que eles têm. Isso realmente é um exemplo, né? Por isso que eu falo, pai, que assim, muitas pessoas têm se convertido também através do exemplo de vocês, aprendido muita coisa. Tem um vídeo que eu gravei dos dois, que o papai... Aquele vídeo mesmo é uma lição de vida. O papai chega para a mamãe e fala assim... Célia, às vezes tem dia que a gente acorda e fica assim, dá uma depressãozinha, e você pensa, por quê? Por quê? Por que está acontecendo isso? Aí depois eu parei e pensei assim... Por quê? A Célia está viva, a Célia está bem, eu posso beijar ela, eu posso abraçar. Aí pronto, a depressão passa. Então, quer dizer, o que é esse vídeo? Gratidão. No meu Instagram, que eu não sou blogueira nem nada, deu quase 70 mil visualizações. Imagina se fosse no da Camille. Ia dar 1 milhão. Assim, é uma lição de vida, da gratidão. A gente tem que agradecer. Saber agradecer pelo que a gente tem. E não sofrer pelo que a gente não tem. E agradecer, agradecer, agradecer. A gratidão é o que mais agrada a Deus. Esse momento de gratidão, a gente não teria conseguido fazer a nossa caminhada se não fosse o apoio da família, o apoio dos amigos, exatamente, né, pai? Exatamente. O apoio de profissionais tão competentes e queridos, né? Médicos, enfermeiras, as técnicas maravilhosas, o home care. É uma equipe. Então, você tem que ter um apoio
para conseguir caminhar. Sozinha a gente não caminha. A gente precisa de um dar força para o outro mesmo, né? Uma rede de apoio muito fortalecida e a gente é profundamente grato por todos eles, né? Quando um cai, o outro levanta É isso aí. e vamos seguindo, né? É. Gente, eu tô assim, encantada, feliz, grata a Deus por essa nossa conversa. E não tenho palavras para agradecer a Deus ter nos permitido estar juntos aqui para poder gravar hoje. Precioso. Kênia virou vovó. Kênia virou vovó, tá indo encontrar a netinha. que Adia a acabou- viagem para. Adiou a viagem para estar Pra aqui, tá aqui. já está indo agora, vai sair daqui direto para lá conhecer a netinha, né? Sofia. Sofia. E eu quero agradecer você que esteve aqui com a gente até agora. Dizer que ainda teremos muita coisa legal por aqui. Comece a seguir a gente nas redes sociais, no YouTube, compartilha com todo mundo. Quero agradecer também aos nossos patrocinadores que ficaram passando aqui atrás. E que se você também tiver interesse em patrocinar, entre em contato com a gente, tá bom? Camille, podia falar um pouquinho do livro, rapidinho. Meu Deus, nós esquecemos de falar do livro! Esse livro aqui, gente, esse livro, vou tirar aqui, ó. Na verdade, esse livro foi feito para a família mesmo, né? Para a família, né, pai? Contando a nossa história. É um legado Não é um legado para os né? netos, um legado para quem quiser conhecer essa linda história, né? Não vai ser vendido, nada disso. É só mesmo uma coisa que nós fizemos com as fotos dos dois, com a história dos dois, com a história de superação deles, para É um ficar livro muito lindo, inspirador. inspirador para ficar para as outras gerações, né? E foi feito logo depois do livro dos 50 anos do Mercadão. Logo depois, foi agora, né? É muita história A gente gostosa, nem lançou ainda, contada. né? E assim, eu falo como Deus é maravilhoso, porque quando foi feito o livro, papai ainda estava na dúvida, a gente faz, não faz? E a gente falou, não, pai, vamos fazer enquanto mamãe está falando tão bem, né? E ela falou super bem. Super bem, contou a história dela. Isso foi maravilhoso, Então, né? Ela contou tudo, falou tudo. Então é isso, gente. Agradecer muito a vocês, agradecer aos nossos patrocinadores e já tem mais.